Bom dia, bom dia. Bom dia, quarta-feira. Inteligência e economia, ou economia e inteligência voltada para o marketing. Bom dia, vamos começar mais um dia falando sobre marketing, tomando café juntinhos, falando sobre marketing. Eu vou colocar aqui o tema de hoje e eu já te começo, bom dia, te provocando sobre essa questão econômica. O que importa eu saber o PIB do meu negócio, saber as taxas de câmbio para o meu marketing? Você tem ideia? Faz sentido? É sobre isso que a gente vai conversar e eu vou te mostrar hoje como que a gente aplica essas questões econômicas às nossas estratégias e ações, estruturas de marketing, como que as empresas fazem jogo com isso e como que você também, independente do seu tamanho, sobretudo se for pequeno, né? Entender como é que funciona esse contexto, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Te desafio a escrever aqui para mim, né? Se você já olhou para essa questão aí no seu negócio, no seu empreendedorismo. Então, como que as condições econômicas gerais do seu negócio, elas podem afetar... Aliás, a gente trabalhou bastante isso ontem já, né? Quero enfatizar que a gente já trabalhou bastante isso ontem. E é importante a gente aprofundar um pouquinho mais, porque tem a ver com também eu começo a organizar a questão demográfica do meu negócio também. Eu começo a avançar nesses itens, esses olhares voltados a oportunidades e tendências de negócio, quando eu entendo como aplicar todas essas questões econômicas gerais que afetam o meu negócio, como que eu coloco isso na ação. Então ontem a gente já falou bastante sobre os fatores de PIB, de juros, de inflação, de câmbio, de crescimento, de oportunidades, poder de aquisição, poder de influência, poder de compra, de consumo do seu consumidor. E para que eu possa entender o meu mercado, eu tenho que também pensar no lado social. O lado social está relacionado diretamente com a questão econômica, né? Então esse é um ponto extremamente importante que eu preciso trazer para ti. Quando eu penso no social voltado à economia, eu penso quais são as tendências sociais, tá? E aqui eu já começo a fazer uma reflexão também sobre a demografia, né, da minha região, a cultura, idade, que hábitos, que perfis comportamentais meus clientes têm que influenciam no meu mercado-alvo, né? Essas respostas, elas vão analisar os aspectos de mudanças que eu tenho que fazer na minha gestão, no meu negócio e no meu posicionamento. Para quê? Para que eu consiga ajustar preço, influências econômicas com as preferências do meu consumidor. Isso é muito importante. Lembra que o item básico para que eu possa entender qual é o meu valor de mercado é eu chegar na percepção de imagem que o mercado tem de mim. E isso diz sobre quanto que ele está disposto e pode pagar para mim. Veja bem a equação entre estar disposto e poder pagar. Às vezes eu tenho um cliente que não pode pagar o quanto é meu valor, quanto que eu valho de verdade para o mercado. Mas aí eu posso criar artimanhas, subprodutos ou alguns pacotes ou algumas linhas, alguns diferenciais de atendimento para suprir esse cliente, se for a minha intenção. Então, estar atento sobre essas influências econômicas que nós tanto aprofundamos hoje, respinga também na questão social, na análise social, né? Sobre as preferências do consumidor, que me exige um certo posicionamento, uma certa postura, uma certa comunicação de padrões de consumo que eu tenho que responder, né? Soluções que eu tenho que resolver, valores culturais que eu tenho que atender, questões de saúde pública, inclusive, até, né, relacionadas, sobretudo quando meu produto fala de bem-estar, terceira idade, enfim. Então eu tenho que estar continuamente adaptando os meus produtos e os meus serviços às mensagens potencializadoras de marketing. Isso é um olhar social. Essas questões são vieses sociais que estão diretamente relacionadas com a economia. Então, segunda-feira nós falamos sobre políticas, influências políticas dentro da análise de oportunidades e tendências voltadas para o marketing. Ontem nós aprofundamos na economia e hoje eu quero finalizar esse ponto da economia já trazendo para o social, tá? Amanhã a gente vai esmiuçar mais essa questão social e também a questão da tecnologia que envolve, tá? O que acontece?
quando eu olho para tudo isso, quando eu olho para esses vieses econômicos, políticos, sociais, eu começo a entender que dentro do conceito do framework PESTEL, que ele aprofunda as tendências de uma gestão, eu começo a refletir sobre a economia das marcas, né? A economia, o olhar econômico associado à boa gestão, associado à estratégia de marketing, associado também às demandas, aos anseios do meu público. Por isso, social, por isso eu começo a encaminhar para o social, aos anseios do meu público. Ou seja, na hora de eu precificar, na hora de eu criar uma orçamentação, eu preciso considerar os anseios da sociedade junto nessa orçamentação. Aline, como explica na prática, tá? Quando a gente vai pensar em relacionamento com o cliente, quando a gente vai pensar em marketing, o que mais ocorre, que eu mais vejo acontecer é erro de orçamentação. É um exemplo clássico de quanto que essa pauta é relevante para a estratégia de marketing. Significa que eu coloco, às vezes, o valor hora, eu até sei calcular o custo da minha lâmpada, o custo da minha internet, o custo da minha energia, mas eu não calculo o tempo que meu cliente vai demandar psicologicamente do meu atendimento. Né? Aline, mas eu consigo colocar regra, eu consigo ser pontual, eu consigo desenvolver meu trabalho em X horas, ou ser serviço atender em X horas, legal. Só que dependendo do cliente, quando você engessa muito, ele fica frustrado. Você começa a abrir mão de uma certa flexibilidade que é importante naquele contexto para o cliente. E isso você tem que pensar antes como é que você vai jogar nisso, em relação a isso. É sobre consciência, maturidade, experiência. Você pode tomar a decisão, esse tipo de cliente eu não quero, né? É assim que funciona e acabou. Ou você pode ter alternativas de produtos e serviços que compreendam, que sejam factíveis para todos os tipos de clientes. E isso tem que ser muito bem pensado e isso envolve uma orçamentação. Ora, se eu tenho custos operacionais, se eu tenho custo de mão de obra, se eu tenho custo hora técnica, eu preciso considerar outras coisas que talvez meu mercado requer, que é uma atenção especial, que é um suporte que eu não coloquei no contrato, mas que ele vai precisar. Então, eu preciso daqui a pouco ter alguém ali mais disponível para os anseios daquele cliente, especialmente quem trabalha em serviços, entrega de serviços. Então, eu preciso ter uma consciência macro sobre os anseios sociais, que está relacionado também com a geolocalização, que está relacionado também com idade, né, com cultura. É sobre esse ponto, é sobre isso, tá? E eu digo com muita propriedade porque a gente tem clientes em várias regiões, né, do Brasil, interior, enfim, nós mesmos da WH temos clientes em Porto Alegre, clientes do interior, e a dinâmica de atendimento é completamente diferente entre uma cidade e outra. Na Serra, em cidades menores, você tem que ir pessoalmente até o cliente. Na capital, a preferência já é pelo Meet, né? Então, a disposição do tempo ela é diferente. Se numa reunião na capital eu reservo ali 5 ou 10 minutos para fazer um quebra-gelo no início da reunião, no interior é 20 minutos com muita tranquilidade, né? No antes ou no pós. Então, eu preciso ter essas noções sociais, porque isso impacta diretamente na economia do meu negócio, na orçamentação, na precificação, né? Então, essa análise econômica voltada ao social envolve o entender qual é a saúde de relacionamento que meu público me exige. Isso é muito importante, eu ter um conhecimento profundo sobre a minha persona, conhecimento profundo sobre as dores do meu cliente. Às vezes, a maior dor do meu cliente não é só entregar um produto, né? Mas tanto que aqui na WH a gente tem vários produtos em função disso, né? A gente tem aquele cliente que é uma empresa grande, que quer resultado, que é o projeto, que é executável, é uma orçamentação. A gente tem aquele cliente que abre mão desses detalhes práticos porque ele precisa mais de conhecimento, né? É a consultoria, é a auditoria, é a mentoria. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo como precificar, como criar orçamentação voltada às necessidades, às dores, às demandas da sociedade. Ver se isso faz sentido para ti, né?
É uma análise econômica que se importa com a renda que o meu cliente tem disponível para mim, né? É claro que aqui começa o entendimento sobre quanto que eu devo nichar ou não, que tipo de cliente eu devo me comunicar ou não. Então, tudo reverbera ali, no final das contas, sobre o posicionamento de mercado que eu vou adotar. Para, através do meu posicionamento, inclusive selecionar o cliente que está dentro de uma sociedade e que eu tenho que olhar para essas características sociais, então. E aí eu vou começando a trabalhar o impacto da marca, né? O impacto da marca fazendo essa relação político-social, político-econômico-social, político-econômico-social, político-econômico-social. Então, é uma economia forte dentro de negócio, ele aumenta a demanda de produtos e serviços, mas eu preciso conhecer a minha sociedade, eu preciso conhecer o meu social, tá? Posso beneficiar muito a minha gestão, a minha vendas, a minha receita, posso, de uma forma econômica, mas essa economia adaptada às necessidades do meu social. É sempre importante citar isso. Tanto é importante que o social aparece como item do framework PESTEL, né? O item seguinte depois da economia, o social, né? Então, uma economia fraca, ele vai repercutir dores emocionais, inclusive, no meu cliente. Né? E às vezes meu cliente ele perde o poder aquisitivo, ele está desequilibrado por uma conjuntura social, econômica, uma conjuntura econômica que reflete no social. E às vezes é um período, é uma passagem. Então a gente tem em 19 anos a gente percebe isso com muita tranquilidade, né? Alguns clientes, eles ficam firmes, outros balançam, e esses que balançam, você vai abandonar, você vai se posicionar como? Você vai ser mais firme no diálogo, você vai entrar no embate, daqui a pouco tem um atraso no pagamento, né? Como é que vai ser sua conduta, sua política, sua forma de dialogar, a sua transparência, até que ponto você vai acudir o cliente, até que ponto é saudável? Como é que foram feitas as relações contratuais antes, a parceria, a negociação, qual é a diferença entre uma coisa e outra. Então, tudo isso são aspectos econômicos que envolvem nas respostas sociais, nos anseios sociais. Então, a palavra de ordem em todos esses casos é ter muita cautela e entender o meu negócio sobre a perspectiva tanto positiva de relacionamento quanto de negativa em caso de situações econômicas que porventura ali na frente podem abalar meu negócio quando eu não tenho entendimento de como que eu vou agir, quando eu não tenho entendimento do que é o correto, quando eu não tenho entendimento do que me convém enquanto empresa, enquanto negócio. Logo, quando eu não tenho transparência, né? Então, a boa relação com o cliente é sempre aquela que tem transparência, não é sempre aquela que não há uma imposição, mas aquela que é transparente. Uma boa relação, logo, marketing com o mercado se faz através da transparência, não da imposição, né? Então, eu tenho políticas de atendimento que são afetadas por situações econômicas, sim. Como isso repercute na minha sociedade, sim. Eu tenho que ter consciência sobre isso, sim. Eu tenho que fazer um peso estratégico de gestão sobre isso, sim. Agora, eu tenho que ter maturidade para saber como comunicar isso. Esse relacionamento todo por si só já é marketing. Agora, entender como que eu me comunico em relação a isso é onde brilha o jogo em situação, nas diferenças entre uma empresa e outra, nas escolhas para projetos que permeiam aí a longo prazo, às vezes, sobre aonde eu vou ficar, eu como cliente vou ficar ou não, né? Então, essa gestão econômica, ela envolve, sim, esse olhar voltado para o social. Sim, esse olhar voltado para o social. Inclui monitorar os indicadores, mas eu já consegui, como a gente falou ontem, mas eu já consegui interpretar esses indicadores ali no impacto social do meu consumidor. O que meu consumidor precisa que eu não consigo atender e que eu posso atender? E se eu não consigo atender, como é que eu vou comunicar a ele de uma forma polida? Olha, meu negócio não consegue te atender, mas de uma forma educada, polida, ciente de que ali na frente ele vai crescer e que ele pode sim chegar no status de ser meu cliente. Ou seja, é promover uma inclusão social dentro do meu negócio, ainda que meu cliente já esteja pronto para me comprar. Como é que eu vou fazer para me posicionar diante dessas ameaças, vamos dizer, tem também oportunidades e também regras do jogo que acontecem, né, nessa arena toda. Essas associações estratégicas do marketing com economia e social,
ela sim tem a ver com precificação inteligente, como a gente falou ontem, né? Mas a consciência sobre o meu valor de mercado, o quanto que eu realmente tenho valor, a minha percepção positiva de imagem diante do mercado, mas com a consciência de que eu também tenho que saber quanto que o cliente pode pagar. Uma coisa ele está disposto, outra coisa é o quanto ele pode. Então essa balança ela tem que estar equilibrada. Eu tenho muito valor agregado, mas meu cliente não pode me pagar o meu valor. Bem, talvez eu tenha que mudar de nicho. Talvez sim eu esteja no público errado. E não é que eu vou excluir todo o outro público, mas eu vou ser transparente na minha comunicação para que quando ele venha muito bem atendido, né? As portas estejam sempre abertas. Ou eu vou criar subprodutos, vou criar alternativas, outros braços dentro da minha gestão para que esse público menor consiga acessar toda a minha inteligência, né? Todo o meu pool de serviços e produtos até que ele amadureça ao ponto de vir da forma como me convém, né? Então, são várias estratégias que eu posso pensar em nível de marketing para unir essa questão da economia com o social, né? E aí a gente está falando, sim, de inteligência para segmentar o mercado. Em diferentes condições econômicas e diferentes intenções, viés que eu tenho de propósito corporativo, eu também tenho diferentes segmentos que eu posso escolher no mercado. Bom dia! E quando eu não penso sobre isso antes, eu inevitavelmente acabo tendo embate com o meu cliente. Às vezes, quando eu percebo, olha, esse cliente não serve para mim, e agora? Como é que eu comunico? Às vezes acontece de um negócio criar uma maturidade ao longo do processo. Ao longo da jornada, eu vou investindo no meu negócio, vou investindo em qualificação, meu negócio vai crescendo, isso passou em certo momento com a WH Comunicação, né? E eu não conseguia, e a gente não consegue manter o mesmo valor com o cliente, embora seja um cliente antigo, parceiro, né? E aí como é que você faz? Como é que você comunica? Como é que você aumenta preço? Essa dinâmica, essas reflexões são reflexões de gestão que repercutem ali na minha forma estratégica, numa forma que eu quero me posicionar e como que eu vou me posicionar. É estratégia, é sempre estratégia, né? É sempre estratégia. Então, desenvolver produtos, então, né? A linha de produtos tem a ver com os anseios sociais e com a questão econômica, o quanto que o mercado pode pagar, está disposto a pagar e me percebe em termos de valor. Então, é uma equação, é um equilíbrio. Quando alguém te pergunta assim, Aline, do ponto de vista de marketing, qual é o preço que eu devo colocar no meu produto? Porque precificar tem a ver com posicionamento, tem a ver com branding. Às vezes aqui no marketing a gente brinca, olha, tá com dificuldade de vender, dobra o preço, né? Dobra o preço. Tá com o cliente não tá valorizando o teu passe e você sabe que você entrega mais do que o mercado, dobra o teu preço, né? Às vezes é psicológico, né? Essa questão de precificação e posicionamento mercadológico. Contudo, quando eu olho para a segmentação, quando eu olho para a minha esteira de produtos, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Tudo isso vai fazer diferença na hora de eu me posicionar. Não existe embora a academia de administração ela indique em fórmulas de precificação. Quando a gente pensa em marketing, a gente quer valorizar o passe, né? E ontem mesmo eu estava dirigindo e eu vi na rádio um comentário sobre os últimos eventos, né? Algumas discussões que estão em moda, em prática, nesse mercado de gestão, é a economia inteligente. E aí um jornalista perguntou para o entrevistado o que seria economia inteligente, né? E aí o entrevistado disse, é saber botar valor, é saber agregar valor à mercadoria, ao negócio, né? Como é que eu faço isso? Olhando para a minha sociedade, olhando para o meu público, né? Olhando para as dores do meu mercado. E para isso sim tem fórmula, né? A minha percepção, o meu valor mercadológico, ele está relacionado diretamente a quanto que eu consigo baixar de custo para ter mais margem, mas aumentar na mesma proporção ou mais a questão da percepção de valor que o cliente tem por mim. E quando eu falo em percepção de valor, é sobre o quanto que eu posso ajudar meu cliente em múltiplas plataformas possíveis. Então, essa questão de atender as dores, ela sim faz todo sentido e é por isso que a gente fala tanto, eu uso tanto o jargão, lidera o mercado quem ajuda o cliente. É meu jargão, minha frase principal, né? Ajuda o mercado quem lidera o cliente.
E aí depois a gente começa a entrar na linha da conexão única, né? Bem, se eu entendo as dores do meu cliente, eu começo a ser único. Se eu começo a trabalhar com essa conexão de valor, eu começo a ser único. Então, é conexão única que te traz essa percepção de autoimagem. Mas, se eu pego essa percepção de autoimagem, que é o valor agregado, e coloco para dentro da fórmula de administração de como chegar a uma precificação, bem, aqui já muda um pouco o contexto, porque aqui eu tenho que olhar também para o poder aquisitivo do meu cliente e para o benchmark, o que o meu concorrente está praticando, para os meus custos operacionais, né? Então, tudo isso faz parte do negócio, faz parte do jogo que eu tenho que considerar. Como eu disse, a psicologia, o atendimento, que envolve horas que são além da técnica, né? Se eu vou ter um suporte, se eu não vou, como é que eu faço isso, né? E como é que eu narro, como é que eu me posiciono. Então, e a partir disso que surgem as campanhas promocionais, as que a gente falou ontem, quando a gente tratou de economia de influência do dólar, do PIB, enfim, em todo o contexto, né? Então, empresas que fazem muito bem isso são as mesmas que a gente citou ontem, né? Para você conhecer que são grandes, Amazon, McDonald's, P&G, né? Walmart, Coca-Cola, todas elas olham para essas necessidades sociais e não só por olharem nessas necessidades sociais, automaticamente também praticam sustentabilidade, praticam essa união, né, de empresa que trabalha o social com propósito, olhando para a economia, olhando, né, junta o meu olhar para os anseios sociais e também o meu olhar econômico, junta isso e aí explode, né? Então já muito trouxe exemplo de pequenas empresas que conseguiram galgar, conseguiram crescer de uma forma muito rápida, fazendo essa união do social com o econômico. Essas reflexões sociais que eu trouxe hoje aqui com as reflexões que a gente trouxe ontem, né? É na união desses dois vieses que a gente tem a explosão e a rapidez na questão de comunicação assertiva com o mercado. É óbvio que eu tenho que saber passar isso para o mercado, né? Embora a minha prática de gestão automaticamente já passe essa firmeza de relacionamento com o cliente no dia a dia e ele indica, enfim. Mas quando eu sei transformar toda essa conexão que eu explodo em termos de gestão, em termos de reflexão, quando eu sei passar isso para minhas redes sociais, para os meus canais, para minha comunicação, para as minhas lives, enfim, fica melhor ainda, explode ainda mais rápido. E quando eu consigo colocar isso dentro de anúncios pagos, dentro de estruturas de embalde marketing, de relacionamento com o cliente, explode ainda mais, né? Então, uma padaria local, por exemplo, né, se ela monitora indicadores econômicos, que nem a gente falou ontem, como taxa de desemprego, e ela percebe que o desemprego está aumentando, o que ela vai fazer? Eu vou renichar o meu negócio ou eu vou criar alternativas para ajudar meu cliente, ou as duas coisas? Tá tudo certo, né? O que importa é a minha consciência sobre isso para que a crise não me atropele. E a gente está falando aqui num cenário ruim, né? Mas existem os cenários prósperos também, como a gente falou ontem. Numa prosperidade eu posso lançar produtos prêmios, enfim. E se eu lançar produtos prêmios, como é que eu vou transformar essas novas linhas numa ansiedade social que vai fazer com que meu cliente se fidelize a mim através das emoções dele? Inclusive ontem nós fizemos uma transmissão ali no Essência e Prosperidade, falando sobre a gestão das emoções. E a gente comentou muito sobre o quanto que o emocional está relacionado a todas as esferas da nossa vida, a todos os relacionamentos. A marca que tem essa consciência de gestão emocional, também para lidar com a sociedade, com o cliente, ela consegue dominar e driblar essa questão de novos produtos, inovação, precificação, essa união de economia, status econômico de uma sociedade com os anseios do mercado, quanto que eu posso ajudar, o quanto que eu posso recriar, o quanto de parcerias eu posso fazer para jogar bem, fazer bem esse jogo, né? Então, o salão de beleza que a gente também trouxe ontem, acredito que eu trouxe esse exemplo ontem também, pode investir em campanhas publicitárias voltadas a serviços de luxo ou serviços de recorrência para clientes VIP, se eu tenho esse olhar de ansiedade e necessidade do meu cliente com viéses econômicos. É sempre sobre o meu olhar social, né? Eu vou investir sim, eu vou colocar na minha orçamentação, presta atenção nesse cuidado, tá? Você
estávamos fazendo um projeto de lançamento de um produto, chegando na parte da precificação, identificamos justamente isso, tá? Olha, tá faltando aqui, se tu trabalha com alto padrão, alto luxo, né? E se tu vai fazer benchmarking, tu vai ver que teus concorrentes oferecem trufa na recepção, trufas, né? Às vezes champanhe no teu atendimento, no atendimento. E aí, você vai oferecer isso também? Ah, vou, óbvio. Óbvio. Você já parou para calcular o custo disso a mais que tem na tua precificação, na tua orçamentação? Ai, não parei. Olha, vai lá, faz um cálculo. Nossa, deu R$50 a mais, R$60 a mais para atendimento. Ok, agora coloca isso no volume, vê se não é isso que faz tu não... vê se não é isso que tá tirando... Isso, entre outras coisas, né? Que daqui a pouco faz tu perder força em relação à concorrência, que faz tu trabalhar muito mais do que tu deve, porque tu não olhou para esses pontos, né? Então, sim, tem custo. A segmentação, ela tem custo. Né? Na hora que eu for escolher meu mercado para trabalhar, eu tenho que unir essa questão de necessidades sociais, do qual eu tenho propriedade para atender, meu propósito, meus valores, enfim, tudo que a gente fala sobre cultura organizacional, mas também com a questão da orçamentação, né? Às vezes eu não tenho faca na agulha para chegar no mercado de high ticket, às vezes eu não tenho portfólio, eu não tenho experiência, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estratégia. É óbvio que quando a gente chega já bem posicionado, fica mais fácil, depois virar o jogo é difícil, é complicado, então tudo isso tem que ser considerado, né? Para isso que a gente faz tantas consultorias, tantas mentorias, para tentar ajustar o máximo possível e errar o menos possível. São as estratégias, são os planos. Então eu te convido a entrar nesse game estratégico. E estratégia é consciência e planejamento sobre onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Ainda que eu não, como eu disse ontem no programa da Essência com a Débora Vecchio, que a gente estava falando sobre gestão das emoções, ainda que eu não atinja a lua, pelo menos eu atinjo as estrelas, né? Quando eu tenho planejamento de estratégia. Se eu não tenho planejamento de estratégia sobre essas questões, inclusive de interferências que vêm do meio, eu não estou blindado diante de qualquer situação, corro risco sim de falência e pior, eu diria até pior, né? Ou pelo menos no mínimo na mesma linha, eu não aproveito as oportunidades que eu tenho do mercado. Né? E é sobre isso, né, gente? É sobre eu entender de fato essas necessidades, né? Esses anseios de análise de tendências tanto econômicas quanto sociais, que uma coisa está relacionada à outra, adaptações estratégicas de preços, novas linhas, novos produtos, inovação, olhando para os anseios econômicos e sociais, identificando oportunidades e ameaças nesse contexto macro que é a economia, o social e a política que a gente já está tratando, né? A economia, o social e política. Sempre, como eu disse ontem, com resiliência e planejamento. Muita resiliência e muito planejamento, né? São as ofertas promocionais inteligentes, né? Por isso, economia inteligente com valor social. Economia inteligência e valor social. Aliás, tinha que mudar esse título. Economia e inteligência para valores sociais. Quando eu tenho esse olhar, eu naturalmente estou inovando, estou inovando meu serviço, naturalmente eu estou dialogando com o mercado, naturalmente eu estou entrando no marketing 6.0, que é o que me diferencia diante de uma concorrência massiva que ainda está no marketing 4.0, né? Isso é bem importante citar, porque se você quer estar na frente um pouquinho do seu cliente e vender um pouquinho mais, hoje a gente já tem mais um insight para isso. É 1% melhor todos os dias, é você fazer um pouquinho mais, trazer para a consciência cada vez mais, toda essa narrativa que a gente traz aqui às 7 da manhã, né? Então, eu te desafio a botar em prática todos os dias algum insight que você colhe dessas transmissões. Depois de 100 dias, vai me dizer se você não está melhor nos seus resultados. É impossível não estar, porque a gente está numa... E é só ter a consciência e pensar, refletir, o que eu posso fazer hoje, o que está nas minhas mãos, que tem a ver com esses insights que a gente traz todos os dias. Não é aplicar todos os insights, é um pouquinho só de cada vez. Em 100 dias você já é outra empresa, já é outra marca, já lidera diferente, já tem um posicionamento diferente, uma cultura diferente. Porque é óbvio que os gigantes fazem, que a gente traz aqui, né? É óbvio que deu certo para eles, transformaram eles de pequenas empresas em grandes empresas, às vezes por mais tempo, às vezes de uma forma muito rápida. Então, a pergunta central que eu vou deixar para reflexão, para você ter esse insight,
para você ter esse insight, né? É sobre justamente isso. Quais são as tendências sociais, e demográficas que podem influenciar aí no seu mercado-alvo, considerando tudo que a gente falou ontem sobre poderes aquisitivos, né? Sobre influências também econômicas. A resposta ela tem que vir junto com as necessidades de mudanças e o seu potencial de mudança e atendimento econômico, né, de orçamentação, de precificação, enfim. Mas mudanças estratégicas que olhem para essas demandas demográficas, para as preferências do teu consumidor, preferências essas que podem resultar em novos produtos ou não, né, dependendo dos níveis de orçamento que seu cliente tem, potencial de pagamento ou percepção de você tem de imagem diante dele. Então leva em consideração tudo isso, tá? Padrões de consumo do seu cliente, né? Às vezes a gente quer impor para o mercado algo muito novo e aí antes disso a gente tem que educar e a gente tem que ter resiliência, tem que ter persistência, então a gente tem que ter consciência sobre essas questões, valores culturais, como eu disse, né? Dependendo da região, aqui na região onde eu vivo, sábado todas as lojas, todos os estabelecimentos têm café com bolo, café da manhã mesmo, né? Isso tem custo numa gestão, numa operação. Se você não contabiliza, dá uma, dá duas, fecha uma loja, né? Porque às vezes a gente abre no amor e não contabiliza essas questões que o público exige. Então, eu tô te falando aqui um exemplo bem prático que trata sobre relacionamento com o cliente, trata sobre ações de marketing, quer fazer o café da manhã, um evento todo sábado, enfim, né? Mas influi economicamente no negócio, através de uma demanda social, tá? Então, questões de saúde pública também, né? Como a gente disse, às vezes nosso cliente ele tem certas aptidões ou não para se conectar ou não com o meu produto, com o meu serviço. Como é que eu vou criar um diálogo? A gente já fez uma transmissão sobre inclusão, sobre o quanto que existe de mercado, de público que precisa de acessibilidade, rampa de acesso, daqui a pouco corrimões, banheiros adaptados, o quanto que existe de fatia aí de mercado disponível para a gente trabalhar essas estratégias que envolve um olhar social e econômico para a minha gestão. É possível fazer tudo que eu quero? Não é do ponto de vista econômico, mas se eu criar estratégia e comunicar isso, eu vou estar na vanguarda, sim, diante do concorrente, porque eu vou estar adaptando, sim, a minha forma de atender, a minha forma de servir o cliente. E no final das contas é sempre sobre isso, é sempre sobre utilizar o meu poder de relacionamento, o meu marketing com o meu cliente, de maneira a transmitir mensagens que falam, que tratam sobre o quanto que eu ajudo o meu cliente, dentro da precificação que eu montei para ele. Perceba o equilíbrio perfeito nessa dinâmica de criar orçamentação, criar produtos, criar serviços dentro de um contexto social, econômico, político, que tem como principal linha a satisfação, as dores que eu consigo resolver para com o meu cliente. É sobre isso, tá, gente? Espero que essa transmissão tenha te ajudado um pouquinho mais, te dado mais um pouquinho de insights. Amanhã a gente aprofunda um pouquinho mais sobre Pestel, tá? Temos acredito que mais 3 encontros ainda aprofundando sobre essas questões de oportunidades, tendências, ameaças externas, né? A gente tem que falar ainda aprofundar um pouco mais essa questão social, falar sobre tecnologia também, sobre questões ambientais e legais também, tá? Que tudo isso influencia no seu marketing. Tá? Caso você tenha qualquer outra necessidade que a gente não está abordando, sugere pautas aqui. E não esqueça de participar. A gente de 15 em 15 dias abre turmas de imersões, algumas já avançadas. De vez em quando a gente abre turmas que voltam para esse olhar inicial sobre branding, sobre posicionamento, enfim, que antes de a gente pensar em técnicas de SEO, de anúncios pagos, enfim, a gente tem que olhar sobre essas questões de posicionamento mercadológico, tá? É sobre isso, gente. Desejo uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente volta às 7h07 com mais bate-papo sobre marketing ativando o dia. Até mais.